Você conhece ou já ouviu falar em BTS? BTS ou Bangtan Boys é um grupo de K-pop formado pela Big Hit Entertainment no ano de 2013. Ele é composto por 7 membros, sendo eles Jin, Jimin, J-Hope, Suga, Rap Monster, Jungkook e V. O BTS realizou sua estreia oficial em 13 de junho de 2013, com o lançamento do single No More Dream, do álbum Too Cool for School. Além deles terem essas músicas contagiantes e inúmeros prêmios em tão pouco tempo de carreira, eles escondem uma história muito obscura em seus videoclipes, nos famosos MVs ou MVs, que de certa forma se interligam. E é isso, o que eu vim tentar provar aqui hoje. Então já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal se não é inscrito. Tenho certeza que tu vai gostar. Também me segue lá pelas redes sociais, tá tudo aí na descrição do vídeo. Beleza? Essa é a minha teoria Wings. O real significado por trás daqueles videoclipes tão enigmáticos que a gente tá tentando desvendar há tanto tempo. Olha, eu quero frisar aqui, eu quero deixar isso bem claro. Essa é a minha teoria, tá, pessoal? Muitos podem concordar e muitos podem discordar também. Mas olha, uma coisa é certa. Poucas pessoas se dedicaram a isso como eu. Isso vocês podem ter certeza. Eu estudei muito cada coisinha que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Então eu espero que vocês gostem e se divirtam. Vamos pra teoria agora. The rhythms of day and night, two different words coming from two opposite poles, mingled during this time. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que essa é a teoria do álbum Wings, tá, galera? São os MVs de Wings do BTS. Ou seja, elas já tem muita coisa que a gente vai ter que tirar dos videoclipes passados, tá certo? Para poder fazer essa ligação que eu tô querendo fazer. Então, se vocês gostarem dessa teoria, eu posso fazer o começo dela, todo o começo que eu já tenho planejado também. Beleza? Então eu espero que vocês gostem. Aqui a gente tem a continuação do videoclipe de I Need You, que Jungkook é atropelado. Vocês se lembram? Ouça um assobio. Jungkook está dormindo e um piano pegando fogo pode ser visto, que depois será explicado. E eu peço a vocês, prestem atenção no pôster que aparece ali na parede. É um pôster do J. Cole, um rapper que é muito querido pelo BTS, ou BTS. Uma batida de carro pode ser notada. Então Jungkook desperta. E percebe que morreu no acidente. Ele tá tendo uma experiência pós-morte. Ele encontra-se agora no limbo do seu espírito, trajando uma camisa branca que estampa um pássaro em seu coração. Essa é parte da letra da música Tomorrow, do próprio BTS. Basicamente fala que não devemos esquecer quem realmente somos, mesmo num futuro distante. É uma das músicas mais espiritualistas do grupo. E então Jungkook olha para um desenho. E eu tenho certeza que esse desenho é do Suga com o olho sangrando. Vocês sabem do que eu tô falando. Provavelmente o personagem está se lembrando da briga séria que eles tiveram durante a vida.
Aparecendo em cena também uma pintura misteriosa. Ele quer continuar a pintura, metaforicamente tentando seguir em frente com seu espírito agora livre. Porém, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o piano pegando fogo. E então cortes rápidos são mostrados a nós, como se Jungkook estivesse em dualidade entre seguir em frente ou não, tendo em vista que não consegue abandonar os momentos que vivenciou. Reparem como essa pintura parece uma mistura do Suga com o Jungkook. E reparem também como ele fica angustiado quando ele vê o piano pegando fogo, quando a pintura pega fogo, como se ele estivesse prevendo que o amigo morreu. E então tudo volta a ficar tranquilo e dentro de um envelope o Jungkook guarda o desenho de um corpo. Agora Jungkook aceita sua morte e torna-se um anjo. Ou talvez algo mais esotérico esteja o esperando. My parents' house made up one rhythm. This rhythm was familiar to me in almost every way. Mother and father, love and strictness, model behavior, and school. O vídeo começa com uma floresta coberta com um nevoeiro. Então a câmera vai dando um zoom out, ou seja, se afastando, para nos mostrar que é apenas uma fotografia ou uma pintura num quadro. Para nos mostrar que isso representa exatamente o tema abordado aqui, uma mentira. Calma, eu já vou explicar. Nos é apresentado então Jimin, no que parece ser uma sala de julgamento, logo após em seu suicídio em I Need You. Uma referência a Jungkook é mostrada a Jimin, que não faz ideia do que seja. A câmera o filma feliz, mas rapidamente nos mostra uma cena onde as cores estão distorcidas. Um efeito sonoro sinistro toca e podemos ver a silhueta do Jimin dançando desesperadamente. Aquele é ele por dentro. Quando o símbolo de Jimin é apresentado a ele mesmo, ele cai e desperta em uma lembrança nebulosa, onde acorda em uma cama e ao seu lado tem outra cama vazia, que era para estar o seu melhor amigo. E então é dada a referência a essa pessoa, que é J-Hope. Então Jimin se lembra apenas do pior, os remédios que o amigo tomava. Após isso, Jimin estende o braço com o intuito de tocar o seu amigo que está em suas memórias fragmentadas. Uma placa indicando 2,1 km para a esquerda nos é mostrada. Após muita, mas muita pesquisa, descobri que na placa está escrito Pulcot Arboretum. Eu não sei pronunciar isso, tá, galera? Mas está escrito aí. Mas se você procurar por isso no Google, vão aparecer imagens como essa. E guardem bem essa flor. Talvez vocês até já saibam do que eu tô falando. E então temos um corte para a cena mais bonita desse vídeo, onde Jimin está numa solitária briga de travesseiros, que nos lembra outra cena já apresentada anteriormente, não é mesmo? Jimin sorri enquanto as penas planam sobre o ar, enquanto as seguintes palavras são proferidas da música. Durante isso, por meio segundo, nos é apresentado o piano pegando fogo do arco do Jungkook. E então a maçã nos é apresentada. A maçã é o símbolo do pecado, é o fruto proibido, para representar o pecado do Jimin ao cometer suicídio. E logo depois podemos ver ele dançando à frente de uma banheira enquanto as seguintes palavras são proferidas. Então Jimin cai na banheira e acorda novamente na cama. Agora sozinha, aparentemente ele não lembra mais do amigo, cortando para a cena mais assustadora do arco, onde ele rapidamente devora o fruto proibido, admitindo então ser um pecador. A seguinte frase da música Run, do BTS, aparece na tela.
E então, Jimmy morde pela última vez a maçã e dá um sorriso sinistro para a câmera, nos deixando mais uma mensagem, agora da música Save Me. Finalizando com Jimmy apontando a câmera para o mesmo quadro do começo, aquele que representa a própria mentira, e lá ele fica catatônico olhando, como se estivesse aceitando a mentira que foi sua própria vida. It was the first fissure in the columns that had upheld my childhood, which every individual must destroy before he can become himself. Such fissure and rents grow together again, heal and are forgotten, but in the most secret recesses, they continue to live and bleed. No arco de Vi, o mesmo aparece escrevendo em uma pichação a seguinte palavra: Abraxas. É sério, guarda bem esse nome, Abraxas. Após isso, rende-se à polícia. Quando interrogado, lembra-se em sua mente solitária, aparentemente, como sofria nas mãos do próprio pai. E também uma pintura, que aparenta ser de uma mãe abraçando um filho, passa pelos olhos dele. Isso mostra a forte ligação que ele tem com J-Hope. E vocês já vão entender o porquê. Uma cabine telefônica cadeada é mostrada rapidamente. Vi relembra seus últimos momentos com sua irmã e com seu pai abusivo. 그때 나한테 왜 그랬어? Essas são as palavras que vêm em sua cabeça. Na música, Vi pede desculpas por deixar sua irmã sozinha e não há nenhum jeito de apagar o que houve. Então ele aparece segurando um filhote de cão. I'm sorry, my sister. 숨겨도 감춰도 지워지지 않아. Representando sua inocência, e como isso foi tirado quando ele trocou pela própria vida do pai que ele assassinou em frente à irmã, sendo assim condenado à prisão perpétua. Essas são as palavras mostradas pra gente. Retiradas da música Wallen 52. Eu acho que é assim que se fala. Desculpa se eu falei errado. E então Vi olha desesperado para o policial, pedindo para que ele o deixe fazer apenas uma chamada telefônica. 전화 한 통만 하게 해주세요. There are numerous ways in which God can make us lonely and lead us back to ourselves. This was the way He dealt with me at that time. Suga arromba uma loja de discos. Senta-se à frente do piano e toca algumas notas. Essa loja de discos é onde passa todo o arco do Jungkook. É só prestar atenção nesse detalhe da porta. O pôster é familiar para vocês? Tendo em vista que o piano o lembra da morte do seu amigo Jungkook, ele tira um momento de condolência para apreciar o luto. Então, o mesmo assobio que começa no arco do Jungkook ecoa agora no arco do Suga. Que rapidamente se impressiona, como se estivesse sentindo a presença do melhor amigo. Desnorteado, sai às ruas à procura de Jungkook, sem sucesso. Aparecendo em tela o trecho da música Path. Suga se depara com o sangue no asfalto e volta correndo, desesperado, para a loja de discos. E por poucos momentos nos é mostrada a banheira do suicídio do arco do Jimmy.
mostrando que eles têm uma ligação, todos eles. Esses flashbacks rápidos, muito rápidos, querem dizer exatamente isso, tá, galera? Voltando ao Suga, ele se depara com o carro que aparentemente passou por ele, colidido com a loja que agora está destruída, juntamente com o piano em chamas. Suga, então, escuta o assobio mais uma vez. E dessa vez parece que está mais perto do que antes, mostrando assim que Suga acabara de aceitar a morte e agora vaga em busca de Jungkook. The other realm, however, overlapping half our house, was completely different. A loud mixture of horrendous, intriguing, frightful, mysterious things, including slaughterhouses and prisons, junkyards and screeching fishwives, calving cows, horses sinking to their death, tales of robberies, murders, and suicides. Agora, no arco do Rap Monster, percebemos que ele se isolou do mundo exterior, trancado com seus demônios do passado. E isso é explícito se nós analisarmos bem, começando por sua moradia. Rap Monster então abre o desenho, aquele mesmo do arco do Jungkook, o do Corvo. Corvos significam mau presságio ou morte. Rap Monster marca na pele o desenho. Ele mesmo se tatua. Ao tomar algum líquido misterioso, desmaia. E então a seguinte pergunta é feita. Uma frase da música No More Dream. Então, ao acordar, ele lê a seguinte mensagem no espelho. Você deve sobreviver a todo o caos interior que o Rap Monster está vivendo. Ele escuta no mundo exterior uma ligação que está sendo feita para ele. E sabemos que essa ligação é a de Vi, seu melhor amigo. Ao chegar no local, ele faz de tudo que está ao alcance dele para atender o melhor amigo, porém não obtém nenhum sucesso, simbolizando que se esforçou ao máximo para proteger o Vi. E agora com as palavras repetidas. Rap Monster abandona a cabine que agora possui a palavra liar, pichada, representando finalmente seu vínculo com Vi, que por mais que tenha prometido ao amigo que sempre ia fazer tudo por ele, não pôde fazer nada dessa vez. With a face that resembled her son's, timeless, ageless, and full of inner strength, the beautiful woman smiled with dignity. Her gaze was fulfillment, her greeting a homecoming. Silently, I stretched my hands out to her. No arco de J-Hope, descobrimos que ele tem a síndrome de Munchausen, que é um transtorno factício, ou seja, os indivíduos fingem ou causam a si mesmo doenças ou traumas psicológicos para chamar a atenção. Os sintomas podem ser induzidos por abuso de medicamentos / drogas, que sabemos que J-Hope usa com frequência no universo de videoclipes do BTS. Quando o relógio bate 1h em ponto, J-Hope toma seu remédio. Esse remédio de alguma forma desperta no J-Hope uma obsessão pelo Abraxas. É só a gente ver a imagem do próprio Abraxas no olho dele. Após ter um surto psicológico por memórias que aparentemente são com sua mãe, J-Hope acorda transtornado e curado, olhando para o quadro que representa a mentira do arco do Jimmy. Então podemos ler uma parte da letra da música I Need You.
E com isso, podemos concluir que J-Hope foi internado após seu desmaio no videoclipe de I Need You. Ao comer um chocolate, ele então sorri e segue em frente. E sua mentira então nos é mostrada. Um quadro de uma mãe abraçando o filho aparece como mentira. E nós sabemos que J-Hope fora abandonado na infância. The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born must first destroy a world. The bird flies to God. That God's name is Abraxas. Agora chegamos na parte onde a teoria começa a fazer sentido. Abraxas, na mitologia, representa uma divindade de características humanas, capaz de exercer o bem e o mal. Guardem essas dualidades que estão aparecendo em todos os momentos que eu já vou explicar e vocês não vão acreditar, galera. Jin exerce o papel principal na história, nessa mitologia BTS. E já no começo percebemos a sua forte ligação com os amigos. Velas representando o incêndio, os remédios representando o J-Hope e a maçã representando o Jimin. É como se Jin estivesse diretamente envolvido nas escolhas dos outros personagens, o que eu vou provar que é inteiramente verdade. Também nos é apresentada uma flor que vive nos atormentando nos arcos de Jimin. E pasmem, essa é a famosa Pulquote Arboretum, que nos é revelado o nome lá no arco do Jimin, mas que já vem aparecendo há muito tempo. Ao tirar uma foto, Jin é envolto de trevas, então ele sabe que o momento para agir chegou. A escuridão nos traz a seguinte frase: letra da música No More Dream, ou seja, tudo isso que vai acontecer a partir de agora é a verdade. Jin é levado a uma sala guiado pela maçã, ou seja, pelo pecado, onde as coisas parecem se conectar com um vínculo muito estranho. Percebam, Jin coloca exatamente 6 pétalas da Pulquote Arboretum em seus pés, representando seus 6 amigos já mencionados anteriormente. Jin, então, ateia fogo ali para representar que aquela história está sendo apagada. Após o que parece ser uma viagem nas suas próprias lembranças confusas, Jin desperta e se depara com uma espécie de água condensada, que provarei a vocês que isso nada mais é do que um portal interdimensional, ou seja, um buraco de minhoca. E em uma tela preta podemos ler a seguinte mensagem: parte de uma música intitulada Mudança, ou seja, está na hora de Jin agir e mudar tudo para tentar salvar seus amigos mais uma vez. Agora a gente percebe a ligação do Jin com todos os outros. E listarei os itens aqui. Jungkook, pintura atrás da cadeira. Jimin, na porta está escrito Lie, mais a própria maçã. Vi, correntes representando sua prisão. Suga, piano. Rap Monster, armário cadeado, representando seu isolamento. J-Hope, pintura Eva, que é aquela pintura da mãe abraçando o filho. Ao sair da sala, Jin caminha à frente, enquanto podemos perceber que no papel de parede dessa sala, ela é toda representada pela imagem do deus Abraxas. Jin se depara com a pintura do corvo que apareceu nos arcos do Rap Monster e do Jungkook, e a música começa a tocar. E nessa música eu quero que vocês prestem bastante atenção, que aqui está o segredo por trás da teoria. Não é que eu não acredite em você, eu só estou tentando suportar, porque isso é tudo que eu posso fazer. Eu quero ficar, eu quero sonhar mais, mas mesmo assim parece que chegou a hora de partir. Sim, é a minha verdade, é a minha verdade. Serão apenas cortes e contusões,
mas é o meu destino, é o meu destino. Mesmo assim, eu quero lutar. Talvez eu nunca possa voar, como essas pétalas de flores. Asas, assim como outras coisas, são impossíveis. Talvez eu não possa tocar o céu, mas mesmo assim quero estender minha mão. Eu quero tentar correr, apenas um pouco mais. Eu só estou andando e andando na escuridão. Os momentos felizes perguntaram-me se eu estou realmente bem. Ah, não. Eu respondi, não. Eu tenho tanto medo. Mesmo assim, eu segurei 6 flores em minhas mãos. Eu só vou estar andando. Ah, não. Mas é o meu destino. É o meu destino. Mesmo assim, eu quero lutar. Talvez eu nunca possa voar, como essas pétalas de flores. Asas, assim como outras coisas, são impossíveis. Talvez eu não possa tocar o céu, mas mesmo assim eu quero estender minha mão. Eu quero tentar correr, apenas um pouco mais. Bem acordado, bem acordado, bem acordado. Não chore. Bem acordado, bem acordado, bem acordado. Não minta. Bem acordado, bem acordado, bem acordado. Não chore. Bem acordado, bem acordado, bem acordado. Não minta. Talvez eu nunca possa voar, como essas pétalas de flores. Asas, assim como outras coisas, são impossíveis. Talvez eu não possa tocar o céu, mas mesmo assim quero estender minha mão. Eu quero tentar correr, só um pouco mais. Jin finalmente toma o caminho até o portal, e nós percebemos que as fotos estão tomando cor. Cada foto representa uma pétala queimada por Jin, e cada um de seus amigos está sendo salvo mais uma vez. My scene was not specifically this or that, but consisted of having shaken hands with the devil. The devil held me in his clutches. The enemy was behind me. O vídeo começa com J-Hope de joelhos tocando ao chão, parecendo desnorteado com isso, internamente se perguntando se isso realmente está acontecendo ou não. Ele levanta convicto e então começa o seu solo de dança. Particularmente um dos mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. É sério, quem ainda não viu, assista, é de arrepiar esse solo dele. Primeiramente, a música pode ser confundida com alguém que sonha com glórias e poderes, fazendo um pacto com o diabo para selar isso. Porém, na verdade, seu pacto está com seu verdadeiro amor. E com o vídeo nos é mostrado o caminho que Jin tomou para conseguir reunir as essências de seus amigos que ele tenta salvar, representados todos por J-Hope. Jin é o garoto que conhece o mal, sendo esse tentar tudo mais uma vez. E agora teremos a conclusão da teoria. Aqui temos, na minha opinião, a melhor música de K-pop já criada até hoje. E o significado dela para essa teoria é essencial. A letra da música fala sobre amor obsessivo. E o que agora eu vou provar para vocês é o seguinte: isso tudo não passa do amor do garoto pelo mal. Ou seja, a invocação dos anjos caídos para uma nova chance. Logo de cara podemos perceber isso. Todos os amigos, no começo do videoclipe, estão com um ar meio infantilizado. Jimin carrega um estilingue, Suga passa por ele e dá uma pedalada, e ele tá de bike. Desculpa pelo trocadilho, eu juro que não foi intencional. Enfim, todos estão com um ar mais cômico. Porém, o mais importante de tudo é a centralização que o Jin tem com uma obra de arte em específico. Jin está olhando para um quadro renascentista intitulado The Fall of the Rebels Angels, ou, em uma tradução literal, A Queda dos Anjos Rebeldes, de Peter Bruegel, o Velho. Focaremos agora no período datado da obra, ou seja, o Renascimento, que tem esse nome pelo movimento ser lembrado por quebrar o período da Idade das Trevas, sendo essa a Idade Média, onde o dogma religioso era maior que qualquer outra coisa. A queda dos anjos rebeldes bate perfeitamente com a nossa teoria. Após a fascinação de Jin pelo quadro, corta-se para uma cena onde todos os membros do grupo estão em uma sala. Atrás deles, poucos notaram a pintura.
intitulada The Lament of Icarus, ou em uma tradução literal, O Lamento de Ícaro, do pintor Herbert James Draper, da era vitoriana. E essa mensagem subliminar é genial para nós, pois, para quem não sabe, na mitologia grega, Ícaro não escutou o conselho de seu pai, onde os dois forjaram pares de asas de cera para fugir do labirinto do Minotauro. Seu pai, Dédalo, disse para não voar muito perto do sol, para que as asas não derretessem, ou não voar muito perto das águas, porque senão as asas iam ficar pesadas. Mas Ícaro não o escutou e foi diretamente para o sol, e acabou morrendo, enquanto seu pai escapava do labirinto, deixando um rastro de lágrimas ao ver o filho morto. Na pintura em si, notamos Ícaro sendo recolhido por ninfas, deixando claro o aviso que não é pra gente desafiar aquilo que não devemos. Reparem que na sala existem 7 lustres ali, mas 2 deles estão caídos. E não é à toa que somente 2 desses lustres estão caídos. O número 2, na numerologia, representa a dualidade, aqui representado pelo bem e pelo mal e as escolhas que Jin precisa fazer para salvar seus amigos. Enquanto o número 5, na numerologia, representa união e equilíbrio, aqui representado pelo próprio grupo em si. Se somarmos isso, teremos o número 7, que representa a magia, aqui representada com a invocação do anjo ou dos anjos caídos. Viu? Tudo está fazendo sentido, né? A simbologia do próprio vídeo é divina, nos mostrando takes onde vários objetos estão caídos, e o próprio equilíbrio ou ponderamento. Somos levados então a uma mesa onde todos estão vestindo branco, representando a paz de espírito. Ou seja, todos estão prontos para recomeçar. E eles estão completamente compenetrados no momento. Nesse momento deles. Até que novamente Jin presta atenção em outra coisa. Tendo em vista a situação, ele tomou a decisão de fazer tudo novamente. Outra cena interessante é a de Jimin segurando a maçã, enquanto Jungkook está segurando uma venda, simbolizando a cumplicidade. E quando as portas se abrem, podemos ver o Vi dando um sorriso, e logo depois pula em direção ao desconhecido. Porém, o mais interessante nisso é a pintura que a gente pode notar ao fundo, intitulada Landscape with the Fall of Ícaro, ou, em uma tradução literal, Paisagem com a Queda de Ícaro. Essa cena em si representa a morte e a pressa para dar o próximo passo. Temos então um momento de silêncio, e após isso o Rap Monster, dando voz ao inaudível, profere as seguintes palavras: He too was a tempter. He too was a link to the second. The evil world with which I no longer wanted to have anything to do. Isso nada mais é do que uma passagem de um livro escrito pelo alemão Hermann Hesse, lançado em 1919, intitulado Damien. O livro em si é influenciado pela mitologia cristã e misticamente fala da busca pelo eu, do autoconhecimento. E durante toda a narrativa, o personagem principal, Emil Sinclair, juntamente de seu amigo Damien, praticam o bem e o mal. O livro brinca bastante com a dualidade. E todas as passagens antes de começar os arcos individuais é do mesmo livro. Voltando ao vídeo, durante as palavras proferidas por Rap Monster, somos levados à cena da predominância da cor vermelha, representando o poder, enquanto um balão é largado e toma direção em rumo aos céus, representando a liberdade. Agora vem a parte mais importante de todas, onde todos estão se retirando do recinto, mas Jin fica para trás e o Vi percebe isso e fica ali com o Jin. Então Jin vê asas negras em uma estátua que está ajoelhada, representando a sua vontade para com o anjo caído. E o Vi ainda tenta inocentemente fechar os olhos do Jin, como Dédalo fazendo com Ícaro. Mas é tarde demais. E como concluindo o desfecho de sua decisão de começar tudo mais uma vez, Jin beija a estátua. Ao caminhar em direção à estátua, nota-se a seguinte frase. Traduzindo do alemão, temos o seguinte: o homem precisa ter o caos dentro de si, para ser capaz de dar à luz estrelas que dançam. Essa é uma frase conhecida de Nietzsche, autor que muito criticou o autor de Damien, Hermann Hesse.
Outra notável dualidade encontrada nessa obra de arte que é esse videoclipe, assim como a própria frase do autor supracitado. O clímax nos é dado no trocar de cena do beijo com a estátua, onde revela que na verdade as asas que estavam na estátua eram do Vi, que em um close nos apresenta um sorriso sinistro, junto às feridas de suas asas arrancadas. E toda a dualidade do videoclipe se mostra agora. Nietzsche e Hermann, Dédalo e Ícaro, Sinclair e Damien, bem e mal. Ao final, Jim se olha no espelho e vê sua pele rachando. Com isso, temos a conclusão que está partindo mais uma vez de um mundo para o outro, com o intuito de recomeçar as escolhas dele próprio e dos amigos. Ainda temos um vídeo que é chamado 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 The Wings Tour Trailer. E ali podemos ver como todos realmente se encontram em uma espécie de limbo. Todos perdidos. Jim pode ser visto olhando para o portal novamente. Após isso, uma série de cenas é mostrada. Os outros membros acordando e sendo flutuados, querendo nos mostrar que estão sendo puxados, sugados para outra realidade. Jim está se banhando no portal, representando sua nova viagem espaço-temporal. Duas cenas nos mostram que os outros membros já estão prontos para o recomeço. As asas de Vi crescem novamente, representando que dessa vez não será como Ícaro, tomando um rumo totalmente diferente. E a outra cena é a de Suga com a borboleta. O significado espiritual da borboleta é o de mudança, de metamorfose. Sendo assim, com a viagem de Jim para outra realidade, eles estão prestes a mudar. No fim, Jim começa a rachar, como se fosse uma escultura, como no final de Blood, Sweat and Tears, até sua mão cair. Isso quer dizer que ele está na viagem espaço-temporal, para uma realidade alternativa. E agora eu com certeza te provo isso, caso ainda ache que eu estou falando bobagem. Fomos presenteados com o videoclipe da versão japonesa de Blood, Sweat and Tears, que nada mais representa do que um choque de realidades até então. Podemos ver Jim à frente de uma espécie de buraco de minhoca, representando sua viagem espaço-temporal. Creio que resolveram fazer o videoclipe dessa maneira com essa música, para usar a versão em japonês como uma possível alternativa para representar os universos, os multiversos. O vídeo vai brincando e nos mostrando como é essa viagem, com cenas psicodélicas, representando a própria viagem. Ou então, a melhor cena de todas, que o Jimin da Terra 1 se encontra com o Jimin da Terra 2. E isso é muito interessante. Após a viagem, temos a cena final. E agora eu te provo que eu tô certo. Rap Monster ainda está como frentista, como na história anterior. Porém, quem aparece para ele no carro? É o próprio Jim. E eles trocam as seguintes palavras. 준영. 오랜만이다. E com isso, ele sorri ironicamente, feliz em ver o amigo ainda vivo. E com isso nos leva para o arco do Love Yourself, que inclui elementos familiares com os outros videoclipes e buracos de minhoca. Muitos buracos de minhoca. Como em DNA, a gente pode deduzir então que essa viagem que foi feita, o DNA dos amigos se interligaram e agora todos possuem uma ligação muito mais que especial. E isso já é nos mostrado antes, quando foca no olho de algum deles, nos arcos individuais, e mostram cenas de arcos de outros. Entenderam a ligação que isso está sendo feita desde o começo? É como se o Jim tivesse viajando
pelas realidades alternativas em busca de momentos felizes com os amigos dele. Por isso que ele tá sempre filmando, por isso que ele tá sempre tão preocupado e por isso que ele é sempre o mais frio deles. O próprio BTS teve uma apresentação intitulada Além do Buraco de Minhoca. E é muito interessante a introdução dessa premiação que eles fizeram esse show, que começa com o Jimin meio que ponderando se ele deve ou não aceitar essa viagem para uma realidade alternativa. Até então, que ele aceita e aparece o Jin, obviamente, ele tinha que ser o primeiro, viajando. E daí aparece o V correndo, aparece o Suga, aparece o Hype Monster, aparece todos eles. E então eles começam com Not Today. E, cara, isso não pode ser coincidência, não pode ser coincidência. Nessa própria apresentação tem uma parte que parece que tudo explode, como se tudo estivesse se misturando, e ali aparece coexistência, sabe? Eu acho que essa é a resposta. São realidades alternativas que a gente está vendo em todos os momentos. Por isso que nos deixam tão confusos. Eles fizeram questão de mostrar isso na versão em japonês. Tipo, porque eles são coreanos, daí aquilo é como se eles fossem japoneses, sabe? É uma brincadeira muito legal que eles estão fazendo com a gente. E começar com Not Today, cara, vocês já pararam para ler a tradução de Not Today? Eles falam que um dia eles perderão, mas não é hoje. Hoje eles vão lutar. Algum dia as flores irão murchar. Mas não, hoje não. Ainda é um dia bom demais para morrer. Não, hoje não. Cara, vocês lembram, depois disso, tudo que eu falei do arco do Wings, que música, qual MV que eles fizeram? Spring Day. E depois, Not Today. Eles passaram da visão mais pessimista de todas pra a gente tá aqui de novo, a gente quer recomeçar. Deem uma lida na letra de Not Today e vê se não encaixa como sendo a continuação para esse novo mundo deles. Então foi essa a minha teoria. Eu espero que vocês tenham entendido de coração, porque ela é muito complexa. Ela tem a ver com muitas coisas antes, tem a ver com muitas coisas depois que nos são apresentados. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco. Se vocês querem que eu traga o prelúdio à teoria Wings, eu faço também. Posso fazer o que está acontecendo agora. E é isso, não deixe de me seguir nas redes sociais, não deixe de assistir minha outra teoria, a teoria Crybaby. E eu vou ficando por aqui. Longos dias e belas noites. Tchau. Different life.